Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos começando aqui a 6ª edição do nosso Cial Insights, esse podcast que tem conseguido trazer cada vez mais gente boa. Aqui vocês sabem que não tem jabá, a gente fala de conteúdo do dia a dia, conteúdo de negócios, conteúdos que eu acho que nos tornam pessoas melhores no trabalho e no dia a dia. Eu vou guardar um pouquinho aqui o suspense para dizer para vocês quem que está participando com a gente. A gente já recebeu tanta gente boa aqui, o Sérgio da Espaço Laser, o Pedro da Citrosuco, o Fábio da Tenda, o Rodrigo Dutra da Galderma e uma escalação aqui muito legal, e hoje não vai ser diferente, tá, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, eu sou o Head de Vendas e Business Development da Cial Brasil. Já trabalho com vendas relacionadas à tecnologia que vendem na modalidade SaaS e especificamente de produtos financeiros há muitos e muitos anos. E para quem não conhece também, a Cial é uma empresa norte-americana, jovem, que caminha aqui para completar a sua primeira década de vida de operação no Brasil. E a gente tem uma relação muito próxima. Nós somos licenciados da Dun & Bradstreet para comercializar os dados da D&B na América Latina inteira e em Israel. E a D&B, por sua vez, muito mais antiga, né? Estamos falando de quase 200 anos de know-how em dados e a detentora do maior banco de dados comerciais do planeta. E a Cial, naturalmente uma empresa de tecnologia, plataformizou produtos voltados para duas frentes de negócio: gestão e concessão de crédito, mitigação de risco para concessão de crédito, e a gestão e homologação de fornecedores, compliance, que certamente vão ser os temas que a gente vai cobrir aqui ao longo dessa edição, tá, pessoal? Se você não assistiu às edições anteriores, né, da primeira à quinta, recomendo muito que você assista. O conteúdo tá muito bacana e a gente tem feito com muito carinho para que isso ajude o seu dia a dia. Mas não estou aqui sozinho, né, pessoal? E seria muito chato se eu ficasse aqui sozinho falando o tempo inteiro. Estou muito, muito bem acompanhado aqui de duas feras do mercado. Certamente não é exagero se eu usar a palavra fera, tá? Eu vou começar por ela, que tem mais de 15 anos de experiência na área de suprimentos, já liderou transformações em grande escala em operações em toda a América Latina. E olha só as empresas por onde ela já passou, hein, pessoal? Mondelez, Kimberly-Clark, PepsiCo, Unilever, e já gerenciou uma base de fornecedores com spends acima de $1 bilhão. Seja muito bem-vinda, Patrícia Picoral. Muito obrigada, Marcelo. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer ao Thiago pela dividir aqui a bancada. Para o pessoal que está nos assistindo, eu agradeço antecipadamente essa escuta ativa. Se fizer sentido, curtam, também façam comentários. Eu gosto muito de olhar os comentários. Se precisar aprofundar algum assunto, com certeza eu vou lá olhar e responder. Então, obrigada pela introdução. Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando. Acho que esses momentos são super importantes. Como você mencionou, tenho bastante experiência aí em transformação digital, organizacional também nessas empresas, liderando centros de excelência, e vai ser muito legal o nosso bate-papo, muito rico. É algo que está bastante no meu DNA, né? Quando a gente fala de desafios, toda essa jornada. Então, mais uma vez, muito obrigada. Não tenho dúvida, Paty, que vai ser muito legal. A gente que agradece aqui a tua presença. E a gente tem tido sorte de ter autores e coautores de livro, e tem novidade vindo por aí, não é? Tem, eu vou estar no volume 3 de Mulheres em Compras. Ontem eu estava lá no lançamento do livro, do volume 2, com várias mulheres inspiradoras. Também faço o grupo do Supply Chain de Salto, que quem fundou foi a Verena Pagano. E foi um momento muito especial. Então, a gente fala que quando uma mulher sobe, ela leva as outras, né? E aí no mercado, tanto na liderança, eu acho o impacto para a sociedade, vai ser muito bom eu poder compartilhar aí a minha trajetória profissional também. Muito legal, muito legal. Parabéns pela trajetória e obrigado por estar aqui no nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Muito obrigada. Legal, e completando aqui a nossa escalação, né, com essa outra fera, um cara super legal, assim, um astral muito bacana. Vou começar contando também um pouquinho da longa trajetória aqui. Bom,
experiência em procurement, compras, strategic sourcing, gestão de facilities e só em empresa grande também, né? Unilever, Danone, Nestlé, Zurich Santander e hoje na Modulares, né? Ele já atua com desenvolvimento de estratégia de aquisição, contratação, gestão de serviços, certificação de fornecedores e, além de tudo, conseguiu, assim como muitos homens sonham, escrever um livro. Seja muito bem-vindo, Thiago Barbie. Um prazer estar contigo por aqui. Obrigado. Vocês deram uma enfeitada, Eu não sou tudo isso, não. Mas, começando pelo fim, mandar um beijo pro Rô, meu amigo, meu irmão aí que escreveu comigo esse livro. A gente não gosta de falar coautor. Os dois são autores. Boa. Então, um beijo pro Rô também que esteve aqui. Você falou dele anteriormente. E agradecer pelo convite da Cial, pelo teu convite, por ter ido lá no dia da reestreia, vamos falar assim, do livro. Mandar um abração pro Douglas. Douglas, eu dei balão na primeira vez, mas foi por um conflito de agenda. Hoje eu tô aqui, você tá de férias, cara, aproveita as tuas férias. Então um abraço para você, agradecer a Paty. A gente conversou bastante aqui. Você é uma mulher incrível. Obrigada, que dê tudo igualmente. certo. A gente descobriu que a gente faz aniversário no mesmo dia. 26 de setembro. Incrível. E eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar, para compartilhar. E, de novo, quem tiver um pouquinho de escuta ativa e tiver com toda humildade de coração, quiser aproveitar um pouco do que a gente vai falar aqui, sejam todos muito bem-vindos e prazerzão estar aqui, cara. Legal. Muito bem-vindo, cara. Um baita prazer ter você aqui também, junto com a Paty. E vamos lá, vamos arrancar para a turma de casa aqui. Eu acho que introduções feitas, acho que ótimos já insights vindo, né? Escuta ativa e humildade, né? Acho que todos nós aqui trabalhamos com isso e tenho certeza que a gente vai trazer conteúdo bacana para quem está por lá. Show. Vou puxar um primeiro aqui, tá? Para a gente construir em cima, né? A gente tem ouvido falar bastante, né, de transformação na área de procurement, né? Obviamente, acho que é um tema aqui muito, muito amplo, né? Sim. Ferramentas novas surgindo, novas práticas surgindo. Mas o que a gente queria, eu acho que começar aqui ouvindo de vocês, né? Dentro da experiência que vocês têm, né? Que tipo de percepção que vocês têm visto da inovação digital em compras? E o que talvez englobe isso, né? Porque é muito popular você falar de inovação digital em compras, né? Como é que vocês estruturam um pouquinho a respeito disso? Trazendo a minha experiência, essa vivência, né, desses mais de 15 anos em transformação digital, eu acredito que vai muito além de adotar uma nova tecnologia. Quando a gente fala em transformação, a gente está falando de processos, não só de sistema, transformação ali naquela cultura, mudança de mindset, aprendizado. Então, para mim, vai muito além. E aí eu queria trazer uma experiência, que até a gente estava conversando, né, anteriormente. Sim. Uma das grandes primeiras transformações que eu fiz, que foi na PepsiCo, foi a transformação da área de indiretos, onde foi crucial a gente trazer o time. Quando eu falo de time, não somente os compradores em si, mas também os stakeholders, as áreas, explicar para os fornecedores qual é o impacto daquela mudança, trabalhar com base de dados, né? Então, entender quais são as fases do processo. E para mim foi assim um grande aprendizado, porque a gente conseguiu, claro que não é imediato, a gente teve aí o payback do projeto em 2,3 anos, mas muito trabalho colaborativo e de construção. Então, eu gosto de falar de processos, sistemas, pessoas e a parte de colaboração para fazer essa mudança. E uma das questões, quando a gente fala em digitalização, é simplificação de processo, aquelas atividades repetitivas, né? Então, um exemplo, a gente criou os buying channels, né? Os canais de compra, tinha uma ambição de ter 20% ali de catálogo, então são compras que não são críticas, de baixo spend, mas é gigantesco o volume de transação. Então, assim, material de escritório, né? Sim. Parece uma coisa tão simples. E não é, né? E não é. E aí tu vai fazendo aquela mudança, tu libera tempo para o comprador investir em strategic sourcing, gestão de risco de fornecedor, inteligência de mercado. E aí, para finalizar, algo que me marcou bastante, eu sentava perto, a gente estava conversando, né, da Jana Pérez, hoje ela trabalhava na Pepsi comigo, era diretora do Brasil ali de procurement, hoje ela é CPO da Quelo Nova, e ela
todo dia assinava um bolo, assim, de contrato. Acho que eram 60 contratos ali, manualmente. Eu lembro que ela falou, a gente está implementando, na época era o Ela Ariba. devia adorar, né? Exato. Ela estava Teve tempo implementando, a gente estava implementando o Ariba, foi em fases, depois a gente implementou o Ariba Sourcing, depois implementou o Contract, e ela falou, nossa, se tivesse já toda a solução, né, mas na época, acho que a PepsiCo foi a terceira empresa, depois da Unilever, a implementar o Ariba, então eles também estavam descobrindo com a gente como usar a plataforma, a gente implementou P2O, né, da requisição até a ordem de compra e depois fazer uma interface para o pagamento. Então, a gente fez em fases ali para ganhar maturidade, depois expandir para os outros países. Então, por que eu estou trazendo esse gancho? Porque quando a gente fala de melhorar, né, não estou botando uma ferramenta para burocratizar como as pessoas enxergam, é também a qualidade do tempo das pessoas, né? Então, depois, experiências recentes na Kimberly, implementei o DocSign, na Mondelez, projeto global do CLM, eu fiz essa conexão, né, que a pessoa pode estar usando ali, ela ficava, depois do horário, de repente, aprovando aqueles 60 contratos por dia, que é um tempo que pode investir com a família, um exemplo. Então, a gente trazer para as pessoas o quanto que a vida delas vai melhorar em todos os sentidos, né? O impacto, porque tu não precisa necessariamente usar aquele tempo para o trabalho, né? Tu pode usar aquele tempo para ficar com a tua família. E eu gosto de citar os meus gestores, como a gente falou, né? Eu tive o privilégio de ter excelentes gestores nessa empresa. Uma delas foi a Natasca, na Kimberly, que ela me ensinou o valor do tempo. E eu nunca tinha feito essa reflexão. Quando eu implementei lá o DocSign, que foi na pandemia, eu cheguei lá, 2 dias deu a pandemia, acelerou muito a decisão, né? Na vulnerabilidade a gente tem a oportunidade. Exato. E ela me falou sobre o tempo. Ela falou, sabe aquilo que não volta e que a gente perde se a gente não aproveitar? E eu nunca tinha feito essa reflexão. É o nosso tempo. Então, quando eu falo assim, transformação digital, me transformei, né, com essas transformações e o tempo. Eu acho que o tempo das pessoas é algo muito precioso e elas têm que decidir no que elas querem gastar. Então, para mim, é o que norteia, né? Super legal. É a transformação aí, né? Bom mudança ponto. de cultura e várias E acho que questões. exemplos reais, né, de sair do clichê de transformação Isso. digital e a gente vê na prática Como a funciona. transformação em si, né? Até porque, pessoal, a gente, até fazendo analogia a esporte, que a gente estava conversando, a gente gosta de praticar esporte, a transformação digital, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona, cara. Então, quando a gente fala de estruturar, de estar numa maratona, a preparação é diferente. Então, pilares importantes para você poder trazer essa transformação e essa digitalização que o mercado tanto nos pede é ter uma cultura. A gente precisa primeiro transformar, mudar. Quando a gente fala de transformação, todos passamos por transformação. A natureza passa por uma transformação constante. E você estruturar, ter uma base de dados concisa, concreta. E aí entra a Cial também nesse papel de ter certeza, assertividade naquela base que eu vou usar para poder construir algo que essa transformação digital traz. Mudança cultural, a gente estava falando muito de mudança de mindset. A gente sempre fez dessa desse forma. jeito. Capítulo, Rodrigão, vou mandar um beijo, Rô. Capítulo 12 do Manual do Mal Comprador, mudança de mindset. Mas eu sempre fiz assim. Mas eu sempre fiz assim. Exato. E a gente, eu acho que todos nós, nas nossas carreiras, nós nos deparamos com pessoas que têm essa resistência. E em algum momento também nós fomos resistentes a isso. Sim. E eu acho que a transformação digital, ela é algo tão profundo que ele não é algo que vai ser goela abaixo, não vai ser empurrado goela abaixo. Esse tempo que você falou, é a forma com que a gente trabalha. Ou seja, o profissional de compras, aí puxando sardinha pra gente aqui de compras, o profissional de compras que não tiver condição e se adaptar a essas mudanças, a esse mercado, essa transformação digital, ele está praticamente morto. Então, transformação digital, ela vem junto com medo também. Poxa, uma máquina vai me substituir, como é que vai ser? Cara, ela vai substituir se você não se adaptar. Ela vai substituir se você for operacional. Se você tiver um lado estratégico ou trazer cada vez mais um lado estratégico para o seu dia a dia, vai ser uma ferramenta que vai te apoiar para poder ter um tempo com a tua família, poder levar teus filhos na escola, poder treinar em horário de herdeiro. E por aí vai. E por aí vai, pessoal. Mas ótima pergunta. E governança. Acredito que a governança para a gente ter um longo
sustentabilidade naquilo que Sim, está transformando. compliance, né, Paty? Exato, Empresas também. que fazem auditoria, elas gastam... Eu lembro, cara, eu trabalhava numa empresa dinamarquesa, ISS, e pode falar nome aqui, né, À Marcelão? vontade. Até porque 100%. ótima empresa, Eu já ótimos líderes. falei. Você já falou, Paty, São você já se ótimos comprometeu. exemplos. Mas eu Vamos trabalhei numa com- empresa dinamarquesa, eu era auditado a cada 4 meses. E eu lembro que o auditor ele passava um mês e meio lá. Hoje, a transformação digital, os RPs, ferramentas de auditoria, de compliance, de governance, eles trazem uma agilidade, uma Na tomada de veracidade decisão. na informação. Uma auditoria hoje ela é feita de uma forma muito mais robusta e muito mais Perfeito. rápida, entendeu? E aí a Cial entra nisso, processos ERPs que avaliam. E quando eu falo disso, é muito mais profundo. É desde a entrada, a homologação de um fornecedor Do diligence, né? até o pedidinho de compra que vai chegar para esse cara no fim do dia. Então é todo o tracking, a esteira inteira de compras. Uhum. Falei pra caramba, né, Não, Marcelo? mas Não, muito mas bom. E é é bom que isso dá mesmo. gancho até para a gente seguir com uma próxima. E a intenção é justamente essa: citar nomes, citar cases, né? Para que quem esteja em casa consiga se ver dentro dessa realidade. Eu queria até pegar esses grandes nomes de empresas pelas quais vocês dois já passaram, Paty e Thiago, a maioria delas multinacionais. Como é que vocês têm visto essas práticas mais inovadoras em empresas internacionais versus empresas nacionais? A gente está olhando muito para fora para replicar coisas aqui, a gente tem feito coisas boas dentro de casa. Como é que está essa questão entre empresas nacionais e internacionais? Super curiosa essa pergunta e parte dos meus aprendizados, né? Porque a Legal. gente aprende bastante com o erro Sim, também. sim. Eu, por um tempo, olhei muito para fora e não olhei para dentro do que estava acontecendo, né? Então, tive casos de projeto onde que tive que parar ali o rollout, entender, conversar com as pessoas, one-on-one, né? Fazer aquele ajuste, a checagem, porque a gente acabava olhando para fora e se comparando com empresas que a maturidade não era a mesma, né? Então, e essa maturidade dos países, falando da América Latina, onde a gente tem situações diferentes, desde regulamentação, Sim. Anvisa Vem e tudo, né? regiões e tal. E até lembrei que quando eu fiz esse projeto e em outras empresas eu tinha uma call semanal para explicar para o global Brasil Tax Complexity. Nossa, Porque no sistema Nossa, explicar isso eu pra tinha gringo, 95 meu. tipos de impostos diferentes. Sim. O IVA, e dependendo da região, é 1, 2, então eu tinha que ficar explicando. E aí eu me lembro que um dos gestores falou: olha, a gente tem que olhar para dentro, qual é a nossa maturidade? Né? Onde a gente está? Não pula etapas. Então não adianta a gente olhar muito para fora, Sim. legal fazer benchmark, olhar para fora mas o olhar para dentro, escutar as áreas. Quando eu falo, não é só o time de compras, ali os stakeholders, o cliente interno, fazer one-on-one, qual é a tua dor, né? Como eu posso te ajudar, trazer ganhos rápidos. Então, nesse caso, nesse projeto, eu tive que dar uma pausa no rollout, ver as mínimas entregas ali viáveis, conversar com as pessoas, trazer um engajamento, né? Então, Sim, trazer as importantíssimo. pessoas desde o começo nessa mudança, dar visibilidade para a liderança, quais são os quick wins, os ganhos rápidos, para poder sensibilizar, porque esse tipo de mudança, ele impacta diretamente no NPS, na pesquisa de clima, e a gente conseguiu redirecionar essa rota, e a gente conseguiu implementar ali no prazo com os OKRs, que a gente chama, né, os objetivos de negócio-chave, mas é super importante a gente trazer essa visibilidade antecipada para a liderança, porque nesse caso a maturidade dos países, né, o fato só de olhar para fora, não estar olhando tão para dentro, conflitou com aquela pressão da liderança pela entrega e pelos resultados, então, e os dados, né, Que não tinha uma extremamente base de importante. dados confiáveis. Não é que não eram confiáveis, assim, estava no começo da implementação, então tinha um trabalho bem importante em relação aos dados para ter informação correta no sistema. Sim. E o mais curioso é que tanto empresas nacionais quanto empresas multinacionais, a gente se depara... Eu me assusto, às vezes, em ver empresas grandes que trabalham com o básico. Elas podem até em algum momento ter tentado implementar alguma prática digital, implementar uma transformação digital profunda, mas em algum momento não avançou. Algumas avançaram com sucesso e outras não. Sejam
brasileiras, nacionais, Familiares. sejam familiares, enfim, ou multinacionais. Por quê? É muito do que a Paty e a gente estava comentando, você também falou, para você ter uma estrutura sólida, você tem que ter uma base sólida. Então, da onde vem essa base? De onde ela é oriunda? De uma base de dados correta, estudada, uma base de dados assertiva. Então, quando a gente fala disso, muitos projetos de transformação digital, ela não só em compras, mas em qualquer área dentro da empresa, elas morrem por causa disso, de não ter uma base estruturada, de não ter uma base sólida. Então, e isso vai desde, Marcelo, vai desde empresa nacional a empresa multinacional. Assustam algumas empresas de multinacionais que trabalham com básico hoje e movimentam milhões, bilhões fazendo com básico. Aí você vai falar, pô, básico, se eles movimentam tudo isso, o básico tá dando certo. Concordo, pessoal, o básico tá dando certo. Mas hoje a gente vive numa era, numa geração que se a gente não se adaptar, se a gente não se modernizar, nós vamos ser engolidos. Perfeito. Então, o mercado ele tem que acompanhar. E por isso que a área de compras hoje ela vem sido percebida muito como uma área de um business partner, um parceiro de negócio. Orquestração, tem se falado bastante, a gente estava falando, né, Paty, aí atrás. Eu odeio quando falam que a área de compras é back-office. Não é, cara. É back-office na tua casa. Aqui não. Back-office, a gente atua direto. É impacto no P&L, saving... cost avoidance. ESG, né? ESG, ESG, a gente estava falando, empresas listadas em bolsa. O cara, ele, dependendo da empresa, eu não compro, eu não tenho uma relação comercial com algum fornecedor se ele não tiver um ESG estruturado, se não tiver documentação, se não tiver alguma ferramenta que compare isso. Então, o buraco é um pouco mais embaixo, ele é amplo. A palavra transformação digital, tudo isso é muito bonita no papel, mas na prática ela requer uma série de outras coisas. E eu vou sempre focar na cultura, Você tem uma ferramenta, você tem uma IA pesada trabalhando para você, sem cultura, sem dados, você ter uma Ferrari sem gasolina na tua garagem. É mais ou menos isso, entendeu? É isso. E vocês dois tocaram num ponto que é super legal, assim, transformação digital é sexy o termo, né? Muito mas bonito, quando a gente lindo. fala de saneamento de uma base de dados, higienização de um cadastro, não é sexy, né? Mas trabalho. É extremamente importante para que a gente consiga construir essa fundação, né? Para que a gente consiga, a partir da fundação bem feita, aí começar a executar uma boa transformação digital. Com certeza. E aí eu queria pegar o gancho, vou até fugir um pouco do nosso roteiro aqui, mas eu acho que para o tema de protagonismo isso pode vir a calhar, Thiago. Acho que você trouxe bem esse tema aqui. Eu vou linkar com a tão falada reforma tributária, né? Que vai passar a acontecer ali a partir de janeiro, 2027, né? Na prática, em 2026, né? As empresas se preparando para essa transição. Sim. E a gente tem casos, por exemplo, de empresas de serviços, onde o imposto a pagar ele pode mais do que triplicar a depender da tua relação com o teu fornecedor, da documentação que você tem que receber do teu fornecedor, né? Então, assim, se alguém tinha dúvida do quão estratégico é a área de compras, eu acho que assim, esse é um bom exemplo para que vocês construam em cima, né, o quanto que a área de compras toca direto o P&L ali, né? Toca o resultado, né? Num cenário em que a reforma tributária tende a ser desafiadora para quem não se preparar antes, né? Sim. Como é que vocês veem esse tema por trás, no sentido de protagonizar a área de compras sob uma ótica de reforma tributária? Marcelão, eu vou começar essa. Vai lá, por favor. Claro. Eu sei que eu fugi do roteiro aqui, mas eu não li o roteiro, então você não tem o que fugir. Assim a Maria vai me matar, né, Maria? né, Maria? A Maria vai me matar. Mas eu li, só um pouco. Mas quando a gente fala de reforma tributária, impacto, todo esse cenário que você trouxe e pincelou pra gente aqui, ele nada mais puxa um gancho pra gente aqui desse lado da mesa, para desmistificar a real atuação da área de compras dentro de uma empresa. Então, até então, a área de compras é vista como, manda para os meninos lá de compras que eles negociam e vai ter um descontinho aí. Não. Se as pessoas ainda, se os C-levels, eu acredito que não, mas enfim, se a empresa ainda olha para um departamento de compras, com procurement, suprimentos, que seja o nome. O nome. Ainda a gente precisa, inclusive, sair desse podcast com um nome para a área, tá? Exato. Porque ou é suprimentos, ou é compras, ou é procurement, supplier.
Então, quando a gente fala disso, pessoal, a área de compras ela tem que ser vista como parceiro de negócio. E quando a gente olha o contexto como um todo, vai desde a concepção de uma homologação de um fornecedor. Então, a gente falando de um fornecedor aí. A área de compras ela não tem que ser vista somente como uma área que traz redução, que traz saving. A gente avalia, e isso é bom deixar claro, que nós avaliamos uma pirâmide de impacto na companhia, que vai desde segurança de negócio, que vai desde qualidade, se esse fornecedor me entrega tecnologia, se esse fornecedor ele tem alguma política ou algo voltado para o ESG, que não é moda, é o que a gente vive hoje. E quando você olha um pilar de custo, um driver de custo ele é somente mais um driver no meio de toda essa árvore. Perfeito. Então, pô, é bonito eu apresentar um relatório de saving, quanto que eu reduzi, o que a gente consegue proporcionar, mas a função de compras, o papel de compras, ele transcende isso. Ele vai desde a entrada e homologação de um fornecedor, que é mais delicado do que... Tão delicado quanto lidar com o dinheiro dos outros, que é o que a área de compras faz, é você abrir a tua casa para quem você não conhece e quem você duvida ou tem algo que você acha que vai dar de errado desse convidado que entra na tua casa. Então, abrir a porta da tua casa para um fornecedor, eu nem gosto de chamar fornecedor, a gente busca parceiro de negócio. Parceiro pessoal, dá muito trabalho. Os compradores que estão assistindo a gente vão saber disso. Dá muito trabalho homologar um fornecedor, dá muito trabalho você ir atrás de um fornecedor. Então, quando a gente encontra um parceiro de negócio, você quer ter uma relação duradoura, uma relação saudável. E isso vai desde esse impacto de avaliação, de estruturação que uma área de compras de fato entrega. Taxação, todo o resto vem no componente também. E a gente teve tarifaço do Trump recentemente. Sim. Então, a área de compras ela teve que estruturar. Tivemos uma pandemia recente. A galera esquece. Clima. Fala, puxa aí você, Paty, que eu vou tomar uma água agora. Não, eu concordo, são excelentes pontos e está cada vez mais difícil trazer a previsibilidade, né, para a cadeia de suprimentos. Mesmo que tenha essa parte de inteligência artificial ou de dados, é super importante, na minha opinião e experiência, traduzir, né, aquela informação, antecipar os riscos, e com toda essa questão que tu estava mencionando, geopolítica, macroeconômica, clima, etc., precisa criar uma cadeia de suprimentos resiliente, né? Então, eu acredito muito nisso, e liderando o Centro de Excelência, tem excelentes ferramentas, né? A gente estava falando até da DIB, da Cial, onde a gente consegue trazer aí esses parceiros, fazer o onboarding de fornecedor, a gestão de risco. Muito bacana. O que é legal, assim, da minha experiência, é trazer o fornecedor nessa transformação, não falar, é mais uma ferramenta. Boa. Porque tu imagina que esse fornecedor, ele trabalha com vários tipos de empresa, né? E a gente com vários tipos de fornecedores, desde o global, daquele regional e daquele fornecedor local. E uma grande barreira, muitas vezes, para o fornecedor é o idioma, né? É ter plataforma, software em inglês. Então, da minha experiência, explicar e comunicar, ter uma comunicação clara com os parceiros, falar para ele, olha, por que a gente está fazendo essa mudança? O que vai melhorar também do teu lado, né? Porque quando eu iniciei a minha jornada, a gente tinha 30, 40 documentos, muita burocracia. Muita coisa. Algumas são necessárias, a gente não consegue tirar. Outras, com a ajuda de parceiros, a gente consegue sim simplificar. Então, dar treinamento para esses fornecedores. Então, nas empresas que eu trabalhei, a gente tinha não só o treinamento para o comprador, mas o stakeholder, né? Que era cada quarto. O fornecedor também, né? O fornecedor também, pelo menos 2 vezes ao ano. Então, eu dei treinamento de ABAC lá, anticorrupção, antissuborno, código de conduta, política, processo, qualidade, né? Auditorias SEDEX, SMETA, que é olhar o supplier, do subsupplier, do fornecedor. Eu vou treinar esse fornecedor. Eu vou explicar para ele por que é importante. Né? E o consumidor, as pessoas, hoje em dia, cada vez mais, elas querem saber a origem do material. Exato. O que eles estão consumindo. A informação está aí, né? E
sai caro, né? A gente tem lá os custos escondidos, né? Quando a gente faz um TCO, uma análise. Então, muitas vezes, as pessoas podem ter aquela ideia, não, mas a gente botar esse processo vai sair muito mais caro. Mas qual é a durabilidade desse material? Sim. Da onde esse material vem? Então, eu acredito muito nessa engenharia e de todas essas coisas juntas. E quando a gente Muito fala legal. de TCO, que é o custo total de propriedade, é justamente isso. É você avaliar a cadeia como um todo. Isso. É muito bonito esses termos, né? Mas na prática a gente tem que fazer para garantir a segurança do Exato. negócio como um todo, né? Exato. É importantíssimo, E cara. vocês, e colocando agora talvez um pouco a lupa em cima desse parceiro de negócio, desse fornecedor, você citou bastante o treinamento deles, Paty. Como que vocês têm visto eles também nessa ótica de evoluir na maturidade digital, evoluir no conhecimento, ou se adaptar aos novos tempos, né? Olhando para os fornecedores e parceiros de negócio? Quer? Eu acho Pode assim, e eu falo isso com muita felicidade. Eu acho que o mercado ele tem se adequando. Então não é. A gente estava comentando ali, não vamos falar muito, pessoal, para nós entregar a idade, mas a gente é da mesma geração aqui, os três. Mas somos. na nossa época, a gente usava muito uma estratégia leonina, que era tudo pra gente e nada pro fornecedor. Hoje a gente tem Não era eventos. win-win, né? Não era. Hoje a gente tem Innovation Day. Sim. Um dia de Exato. inovação dentro da tua Bem companhia lembrado. que traz isso. Mas como... Eu esqueci a pergunta. O que você perguntou, Marcelo? Como que vocês, de que maneira que vocês têm visto O fornecedor, fornecedor, parceiro na de negócio se maturidade. E adaptando? ainda bem que o fornecedor se adequou a isso. O mercado ele tem se acomodando, adequando de uma forma equivalente. Então, quando a gente fala da evolução da área de compras, que estava no centro, que estava no canto da sala, e hoje a gente está num podcast super bacana falando disso, de um assunto até que então era chato, e a gente está trazendo o tema de compras para o centro da mesa aqui, estamos discutindo, a questão o fornecedor ele tem percebido isso, e ele tem percebido essa relação como uma relação saudável, uma relação a ser construída a quatro mãos. Então, quando eu falo de um Innovation Day, que é um dia, pessoal, onde a gente abre as portas das nossas empresas aqui, dos nossos sobrenomes, vamos falar assim. Hoje é o Thiago da Modulares, Marcelão da Cial, a Paty tá Da consultoria. na consultoria dela. Então, quando a gente abre a porta da nossa empresa, a gente a gente entende que o fornecedor ele recebe isso de uma forma muito positiva. Ele fala, opa, eu tô aqui, esses caras querem me ouvir. Esses caras querem, de fato, entender o que eu trago de inovação, o que eu trago de oportunidade. Porque se a gente contrata um fornecedor, seja para prestação de serviço ou fornecimento de material, de bulk, seja, significa que a gente precisa de um cara com mais... que tem alguém mais especialista, com mais know-how que a gente. Então, por que não ouvir esse cara? Por que não ter um tempo reservado para isso? E por isso que o comprador ele tem que deixar de ser operacional e de ser estratégia, ele tem que gerar tempo. E a IA, que é o nosso tema aqui, básico, a transformação digital, ela vem para alimentar, para dar suprimento para essa galera fazer isso, para dar tempo, fornecer tempo, insumo para o pessoal fazer isso. Então eu vejo com ótimos olhos, Marcelo, eu acho que o mercado ele tem se acomodado como um todo. O fornecedor de alguns anos atrás não é o mesmo fornecedor, é o mesmo parceiro de hoje, e informação tá aí para todo mundo. Hoje ninguém engana ninguém com a facilidade que se enganava antes. Hoje você dá um Google, tem um chat GPT, tem inúmeras ferramentas de busca que você consegue, você tem que filtrar, porque nem tudo que vem aí também tem a veracidade, mas eu acho que os fornecedores, eles vêm sim, se adequando de uma forma muito positiva, eles vêm acompanhando o mercado, né? Legal, tenho a mesma percepção. Você tem também, você acha? Eu também, e a parte de ter um programa robusto de CRM, né, de Supplier Relationship Management, é super importante. Acho que a pandemia deixou uma lição, né, ali no Centro de Excelência. Um dos pilares é ter os planos de contingência de fornecedores. Você lembra? Acabou máscara. Exato! Máscara, em lugar nenhum, cara. Tem em farmácia e tal. E historicamente, né, falam que em pandemias e várias situações a gente esquece muito rápido do que aconteceu. Então a gente tem que ficar com esse legado. Sem dúvida. Né? Tem que ter um plano, né? de contingência. Outra questão que eu vejo, esse exemplo de Innovation Day, eu participei
em uma das empresas no 90 dias de desafio, onde a liderança falou para os fornecedores, Legal. né, olha, a gente precisa aumentar a margem para investir mais internamente em inovação. Mas o que acontecia? Demorava muito os nossos processos, então o fornecedor não tinha na cabeça dele, top of mind, com essa empresa eu vou fazer essa inovação. Então, a liderança ali, sendo o patrocinador daquela mensagem, trazendo o fornecedor e explicando, olha, essa situação, seja ESG ou qual o projeto, vocês têm 90 dias, né, para trazerem sugestões e a gente vai fechar parceria com vocês. Então, foi muito legal porque a gente desenvolveu também fornecedores locais, né, sem essa dependência de ter aquele fornecedor que daqui a pouco eu vou gastar mais em transporte porque vem não sei da onde, né, aquela matéria-prima. O impacto, né? O impacto. E na Mondelez, eu gosto de citar, e posso falar porque é um comprometimento público de $1 bilhão, onde eu era champion América Latina de inclusão e diversidade. Legal demais. Né, que é um trabalho muito legal global, inclusive a América Latina foi super reconhecida como região, que é 51% das empresas, mulheres, pretos e pardos, pessoas com deficiência, onde foi feito um trabalho muito legal, assim, de desenvolver fornecedores em volta das plantas, capacitar esses fornecedores, né? O fornecedor não consegue ter escala, mas e para o serviço X? Muito legal. Será que a gente não consegue trazer esse fornecedor? Analisar a cadeia como um todo, né? Exato, porque não é só o impacto na sociedade, claro, mas é comprovado que tu trabalhar com olhares diversos traz muita inovação. Sem dúvida. Né? Então, eu fico super feliz em ver que a gente está caminhando, sim, para ter parcerias com os fornecedores. Que bom. De longo prazo. Tem caminho, né? Tem um caminho pela frente, sempre tem. Tem. Mas tem bastante avanço nessa questão. E só acontece isso por conta de novo, eu acho que aprendizados mútuos. Então, não é a área de compras por ter a informação e por ter a demanda que está ditando a regra do jogo. Não, meu amigo, a gente está construindo isso a 4 mãos. Eu acho que tanto o fornecedor quanto a área de compras, a gente tem que olhar isso como o mesmo lado da mesa, não lados opostos da mesa, né? Muito legal, muito legal. Exatamente. E acho que ótimos exemplos reais. E aí, tô tentando categorizar aqui a nossa conversa. A gente começou muito, eu acho que com os desafios que quem está na cadeira de compras, supplier, e vamos definir o termo que a gente vai usar para isso. A gente passou agora rapidamente pelos fornecedores, mas eu queria explorar um pouquinho esse processo de convencimento dos stakeholders internos aqui, do C-Level principalmente. Então, o ponto que eu estou imaginando na cabeça aqui para que vocês tragam experiências pregressas é que para quem está dentro de casa, muitas vezes está olhando para ferramentas no mercado, está querendo implementar uma prática de um case que ele viu legal, mas ele ou essa pessoa precisa convencer internamente o C-Level de que aquilo vai trazer, seja um bom resultado financeiro, um bom resultado operacional. Dada a experiência de vocês dois, como que vocês acham que é um bom processo de construção para esse convencimento interno? É uma técnica, Marcelo, a Paty deve conhecer essa também. É uma técnica há muito tempo estudada pela NASA, Harvard, também Cambridge, também estudou, que é o TBC, que é o famoso tira a bunda da cadeira. Então eu acho que começa por aí. Eu acho que você conhecer, e pessoal, brincadeiras à parte, eu acho que é você, de fato a gente usa esse termo, tá? Levanta e vai. E eu acho que é você sentir, você estar próximo ao teu cliente, literalmente você levantar da tua mesa e entender a demanda. Mostrar que wins, quais são as vitórias rápidas, o processo que você está fazendo, desenvolvendo, que você não está simplesmente querendo ditar uma regra, mas que tudo tem um fundamento e construir isso a 4 mãos. Então, entender qual a demanda do teu stakeholder. Todo mundo tem uma dor. Todo mundo sai de casa, acorda com uma dor, seja teu cliente interno, seja um C-Level que esteja na cadeira de tomada de decisão, que é muito difícil, a gente sabe. O momento da organização. Exatamente, Paty, o momento da organização. Então, compras, ele está cada vez mais inserido nessa estratégia, e é uma estratégia a médio e longo prazo. Pô, a gente está estruturando budget na empresa que eu tô para os próximos 2, 3 anos. E então eu não tô olhando mais 2025 para mim, desculpa, galera, já foi. Eu tô olhando agora o que a gente vai fazer em estratégia de compras, de aquisição,
compra de commodity, que a gente estava falando, muito impacto que vai ter todas essas decisões que estão rolando em política internacional aqui versus Brasil. Então a gente tem que entender tudo isso. Mas você levantar e mostrar genuinidade, você querer entender a dor do teu cliente interno, que na realidade é uma dor só, é da empresa que você está, isso daí eu acho que é um primeiro caminho. O primeiro ponto, eu acho que a Paty também tem outras questões de... Excelente. Eu concordo, dividiria na parte da liderança e do time, então entender as dores e algo que funciona bem, assim, da minha trajetória aí, né, nos aprendizados também, ter revisões, trazer a pessoa para ela ter o senso de pertencimento também, com as áreas, né, colaboração, fazer one-on-one, perguntar como eu posso te ajudar, e para liderança trazer essa visibilidade. Eu fiz a certificação de Lean Six Sigma Black Belt, Agile, mas sempre trabalhei em projetos, então a gente faz a relação, né, da vida real. Você teve que apresentar o projeto final, né? Sim, muito gostoso, cara. É umas 300 páginas, é um TCC praticamente. E aí a gente consegue visualizar essa questão que muitas vezes a gente quer entregar tudo, né? Então, tu tem lá o Titanic e o barquinho à vela. Exato. Então, é super importante a gente identificar as oportunidades, trabalhar em melhoria contínua, porque ainda mais hoje com inteligência artificial, hoje uma coisa está de um jeito, amanhã ela já está de outro. Muda muito rápido. Então, né? Aprendizado contínuo aí ao longo da jornada é algo super importante e dá visibilidade para a liderança, né? Tu tem que ter ali o sponsor. Todo mundo aqui trabalha em organização, tem acionista, a gente tem que trazer sim e falar a língua ali do que vai entregar, né, das prioridades. Então, eu dividiria nesses dois pilares, que é super importante, até para trazer, assim, essa sensibilização, né, Sim. Bem legal. E deixar claro que nenhuma decisão é tomada de forma isolada, né? Eu acho que quando você vulnerabiliza todo o processo como um todo, e vulnerabilizar, que eu quero dizer, quando você abre, coloca as cartas na mesa, pô, vamos mudar um fornecedor, vamos iniciar num projeto novo. Tudo tem seu ônus e tem um lado positivo e tem um lado positivo, ônus e bônus. Então, eu acho que decidindo isso e discutindo esses temas a quatro mãos, estando próximo do teu cliente interno, eu acho que aí... E outra, C-Level, a gente trouxe aí também C-Level. Os C-Levels, eles querem nada mais do que problemas que acompanham soluções para serem pensados juntos. Então, esses caras, eles estão numa posição de tanta estratégica, de tanto número, onde é nosso papel também supri-los de informações para a gente tomar e ir para o caminho certo, entendeu? Perfeito. E essa questão de agilidade, acho que a gente não tem que ter medo de errar, né? Claro que tem os erros inegociáveis, né? Ali de reputação, compliance, mas tem o caso onde fazia o teste do teste do teste e a gente não movia. Será que eu não tenho máquinas similares ali na fábrica onde eu posso escalar uma melhor prática, ganhar mais agilidade, tomada de decisão? Então, eu acredito muito nessa questão também de ter os erros inteligentes. Sim, aprendizados, né? Aprendizados e várias sessões, seja região ou com outra empresa, interno, de lições aprendidas. Sim. Eu acho que isso é errar rápido e corrigir rápido, né? A velocidade, né? E ver qual é o tipo de erro, né? Para também em relação ao risco. Exato. Muito bom. Olha, para você que está de casa, tivemos várias dicas muito, muito legais nesses últimos 5 a 10 minutos aqui. Olha isso. E eu peguei uma legal aqui, talvez eu vou colocar vocês um pouco no fogo, mas foi quem escreveu o roteiro. O Douglas, eu vou ligar para ele, vou tirar ele das férias dele. Depois vocês se resolvem com eles lá. Brincadeira, mas eu acho que a gente talvez tentando ser bem sniper aqui, no sentido de quais práticas e tecnologias vocês veem hoje para tornar a área de procurement mais estratégica, né? Para sair ali do operacional, principalmente. Hoje a gente tem muitas opções, eu acho que
o cardápio tá muito grande, Sim. mas talvez tentando aqui direcionar um pouco, seja com práticas, processos e tecnologias, para que a gente já tateou isso, mas eu ia tentar agora ser um pouquinho mais sniper em práticas e tecnologias. Acho que esse é o ponto. Eu acho, Marcelão, que a gente pode pegar a esteira de compras como um todo, né? Legal. Do começo Ponta a ponta. ponta a ponta. Então vamos falar do começo, homologação de fornecedor. Eu acho que homologação de fornecedor, aí há ferramentas, e de novo a Cial entra nessa, não tem jabá, viu, pessoal? Exato. Eu acho que a base de dados, a base de informações para você conseguir criar uma lista e uma gama de fornecedores de confiança, parceiros de negócio, dentro do teu RP ou da tua cadeia de fornecimento, eu acho extremamente importante. Eu acho que a IA vem para facilitar isso. Por exemplo, a gente tem fornecedores como é o nome que tem problema fora? Sessões globais, concessões globais. Por exemplo, o cara ele tem algum problema em Singapura e tem empresas que a gente aqui no Brasil, por exemplo, eu trabalhei um tempo na Zurich Santander e a gente tinha uma lista de fornecedores que tinham algum problema fora do país que eu não podia comercializar aqui. Se eu tivesse uma pesquisa, e onde entra a IA aí? Porque eu trouxe esse exemplo. Se eu tivesse uma pesquisa superficial, eu ia comprar desse cara e não ia nem saber o que estava acontecendo. E eu usei, e a DNB, implementei em duas Olha empresas. Aí, você falou isso, é verdade. E eu tive um fornecedor que ele tinha problema no Peru, por exemplo. Eu estou tentando lembrar o termo. E com ferramenta local, eu não ia ter essa Não ia ter. visibilidade. Sim, né? sim. Então foi legal. E ter essa visibilidade agora, então, nesse primeiro ponto da esteira, que é o cadastro de fornecedor, homologação de fornecedor, você tendo uma ferramenta que te traga dados, pô, como é que é a saúde financeira desse cara? Eu vou criar uma dependência financeira dele se eu começar a comprar desse cara? O cara vai criar, quer dizer, uma dependência Porque às financeira vezes da gente. a empresa que a gente está corresponde 70% do faturamento do fornecedor. Exatamente. E aí vai, não é né? saudável, né? Não. Porque você pode... cancelei o contrato, rompi o contrato do cara. Você quebra a empresa do cara. Empresa, eu não quero levar isso na minha mochila, não vou dormir tranquilo. Exato. Mas eu acho que quando a gente olha essa primeira etapa da esteira, então eu acho que ele vem para facilitar e dar agilidade nisso, seja com pesquisas, seja com montar um SRM complexo e completo para você tomar a decisão se você vai colocar aquele cara para dentro da tua casa ou não. Depois disso vem a solicitação de compras, a abertura de solicitação de compras. Por exemplo, o chatbot, ele pode te ajudar a responder teu requisitante se a requisição dele foi atendida. E a última etapa é falar com o comprador. Então eu gero tempo desse comprador, de ele ficar respondendo. Outra ferramenta, a consolidação de bidding, RFI e RFP. Então, hoje a IA ela estrutura de uma forma muito mais palatável, muito mais clara e simples de avaliar uma tomada de decisão, seja por custo, seja por qualidade, tecnologia, enfim. Você define o que a IA te traz. Ela te traz uma resposta tendenciosa e você avalia se você vai seguir aquela tendência que a IA te montou. Hoje, a IA faz isso. Geração de pedidos, RP dentro do RP. Depois isso vai transformar, depois da solicitação de compras, um pedido de compra. Pedido de compra automatizado. O comprador nada mais aprova, vira uma PO e vai para o fornecedor. Em um clique acontece isso. O tempo que é gerado para o fornecedor, para o cliente, para o comprador e para o fornecedor com essas ações é um tempo inestimável. É absurdo. Com isso, o meu comprador ele vai ter tempo de fazer uma inteligência de mercado, de estar próximo do stakeholder e entender o que ele precisa. E a última etapa dessa esteira, além do follow-up, se o produto foi entregue ou não, é a parte de governance compliance. Onde está onde está todo o tracking desse pedido? Desde a homologação do fornecedor até o número bonitinho do pedido de compra e a formalização do fornecedor. Está nesse tracking, que é a parte de compliance, que a IA entra aí como um banco de dados robusto, onde você simplesmente vai colocar o número da tua PO, da tua purchase order, ou o número do fornecedor, ou o ano, mês de referência que você quer, ela vai te dar tudo isso. Então, esses movimentos... E olha, pessoal, estou dando um exemplo simples aqui. Exemplo simples. É lógico que a gente consegue entrar numa complexidade maior, mas basicamente esses pilares, eu acho que
de tudo que eu falei aqui, a IA, transformação digital, ela está em todo o momento presente. Mas em nenhum momento a gente falou aqui de não ter uma pessoa por trás ou um lado humano ainda avaliando isso, né? Perfeito. Ô, Paty, falei muito, E cara. tem indicadores de performance, então KPIs, essas né? ferramentas, ela te traz essa informação, onde tu consegue trazer uma melhoria contínua. Então, exemplo, PO fatiada, né? Tu Sim. consegue fazer ali o rastreamento de POs, que às vezes por desconhecimento mesmo do stakeholder, tu identifica onde eu tenho que treinar esse cliente interno para explicar o impacto. Então, às vezes, uma compra que está sendo fatiada ali na compra que vai direta, automática, quando tu vê 100 mil, 1 milhão, Exato. e para a rota correta, para o fornecedor preferencial correto, para que eu consiga negociar depois com ele. POs que a gente chama after the fact, né? Onde, de repente, o requisitante ele vai lá, fala direto com o fornecedor, eu recebo uma nota fiscal, o valor da nota fiscal, a data, ela é anterior à emissão. Né, a solicitação, aí tu tem problema fiscal, nota fiscal fora de competência. É a regularização, né? E aí com a governança tu mostra, né, olha gente, está acontecendo isso, tu vai lá, tu melhora a política, Sim. então tu mitiga vários riscos. A parte de onboarding de fornecedor, do diligence que a gente já conversou, e conectado ao sourcing e a contratos, a ferramenta de contratos, tu já consegue trabalhar com legal, fazer as minutas padrão, ganhar agilidade, tu já vai ter ali as tuas cláusulas Sim. que não são negociáveis, né, que tem, e já agiliza. Eu tenho casos que a gente ganhou 30%, 40% nesse processo entre cadastrei o fornecedor. Trabalhei numa empresa que a gente tinha atraso no CAPEX, por exemplo, que não pode trocar, né? Não é que nem OPEX de ano. Eu tenho CAPEX que ali é aprovado, eu tenho que usar. É o carry-over, né? É o carry-over, porque eu tinha, a gente tinha esse atraso. Então é super importante ter ferramentas. E que essas ferramentas, acredito que é importante mencionar, elas têm que se adaptarem também, porque com a reforma tributária, as empresas, os parceiros também vão ter que correr atrás. Isso. Né? Já tive casos de, há um tempo atrás mudou a questão de terceiros, né? Pô, vamos mapear, que geralmente a gente, no susto, não, agora vamos mapear todos os terceiros que existem aqui na companhia, né? O que a gente vai usar de solução? Então, é importante para essas soluções que elas se adaptem também muito rápido. Eu acho que cada vez mais trazer essa adaptabilidade, né, para as soluções é super importante também. E nunca vai acabar isso, não. Né? É uma ilusão a gente achar que é algo que tem fim, é um ciclo que não tem fim. Daqui a pouco surge alguma outra tecnologia. E Marcelo, a gente deu uma pincelada bem superficial aqui. Se a gente entrar em cada uma dessas etapas de um processo de aquisição só a gente está fazendo. Não estou falando de outras empresas, de outras áreas, como a área financeira, marketing, vendas. Então eu estou falando da esteira de compras, que é o que eu tenho propriedade para falar. Mas se você aprofunda, vai muito além. Vai muito além. Tem muito espaço. Então o profissional que ele falar que ele estiver acomodado e falar ou mencionar que não tem espaço por causa da IA, é papo. Tem espaço sim. E tudo isso por conta do que a Paty falou. Gerar 30% de tempo é um absurdo. É muita coisa. É um bem mais precioso que a gente tem. Informação e tempo. Não tem isso. E tem ferramentas de mapeamento também de processo, né? Onde ele mostra que muitas vezes o mesmo aprovador... Qual é o tempo de um VP? De um presidente? Ele estava aprovando em 5 ferramentas diferentes a mesma aprovação. Não, olha então, assim, isso. Tem que começar pelo básico. Né? E acontece muito hoje em dia. Nós não podemos ser levianos. Acontece muito em organizações, companhias grandes, multinacionais. E esse exemplo que a Paty falou. 5, 6 aprovações do mesmo cara, o mesmo processo engessado. Então, tudo por trás dessas etapas tem uma política, tem um procedimento bem estruturado. Então a IA, nenhuma tecnologia, ela vai vir já formatada. Não, nós vamos formatar. A Paty tem uma vasta experiência em travel, em viagens, na CWT. E o que melhorou muito a relação de aquisição de viagens, seja aluguel de carro, hospedagem, voo, afastamento, tempo médio de compra, foram portais, tecnologias por trás. Mas
você implantou muitas Implantei empresas. online em E em Bucantu, cada empresa, concurso. você refletia, era o espelho da política de compra daquela É. empresa. Então, a gente tem que ter uma estrutura por Sim. trás que sustente tudo E isso. quando cada entendeu? país tem uma política, eu já fiz consolidação de política onde cada país tinha sua política. Olha aí. Uhum. Brasil, muito mais Argentina, era complexo. 19 países, Sim. A então... complexidade Sim. vai longe, né? Depois vai a gente longe. pergunta pra Maria e pro Douglas, se nós respondemos a pergunta deles, né? Boa. Se a gente só enrolou. Eu né? acho que já fica até uma dica, e eu tô tomando bronca aqui por conta do nosso Do tempo, tempo. pra gente fazer mais uma rodada, porque eu acho que dá Tá. pra gente ir Sim. muito longe. Ah, eu tô à disposição, Marcelo, Fica sempre. aqui já Você a dica, chamou. Doug, Maria Rita, ó, eu acho que a gente tem muito mais pra falar aqui. Eu acho que o lado ruim de papo bom é que ele passa rápido, né? Massa, né? E já estamos aqui há quase 60 minutos. Meu Deus, olha ali. 53, E 53. vamos minutos. ter que, infelizmente, aqui Uhum. seguir para nossa rodada final, tá? Legal. Eu queria, antes disso, agradecer muito, assim, de verdade, pessoalmente, em nome da Cial. Foi um baita prazer te conhecer pessoalmente, Legal. novamente, Paty. É. Tiago, Nos novamente aqui conhecemos. também. Incrível. Colega Eu de nunca idade. tinha estado Eu também numa não. reunião onde os dois fazem aniversário no mesmo dia. É, sexta então, que vem, dia 26, né? Vou te enviar o Eu parabéns. também. incrível, E sensacional. a mesma idade. A mesma idade, a mesma idade, exato. cara. A mesma Então, idade. Muito obrigado Muito pela legal. presença de vocês. Você que está de casa, espero que você tenha curtido tanto quanto a gente aqui, porque foi leve, Sim, divertido, com foi conteúdo. bacana. Eu acho que foi muito legal. E aí queria deixar 30 ou 60 segundinhos aqui de mensagens finais de cada um de vocês para quem está de casa aqui nos assistindo. Bom, começa, Paty, você. Ladies first. Agradecer, muito obrigada. Eu sempre aprendo, né, Sempre. com esses bate-papos. E o que eu gostaria de falar para as pessoas que estão nos escutando, para não deixar de aprender. Isso. Eu acredito que essa questão de aprendizagem contínua, a gente está numa era de infotoxicação, né? Eu falo. Muita informação e pouco conhecimento, então, para que os profissionais, eles se atualizem, né? Com a IA, hoje o que está de uma forma, amanhã está diferente. Então, é super importante ter essa visão do que a gente estava falando também das soft skills, né? Se eu tivesse que pensar, o que eu gostaria de ter escutado lá no passado é autoconhecimento, Boa. né? Se conheçam, Sim. aprendam a questão de escutar, a comunicação, acho que faz diferença não só na nossa vida profissional, mas pessoal, porque elas andam Com juntas, né? certeza. Sem dúvida. Então, e obrigada Eu que também agradeço, a Maria Paty, Rita, mas a Deidson, todo o time. Maria Rita, nós temos que pedir pra ela cantar, cara, porque ela tem nome de cantora. Exato. Mas é isso. Bom, eu também quero agradecer, Marcelão, você, o Douglas, o pessoal da Douglas, Cial, incrível. Eu acho que um dos presentes que eu ganhei junto com esse livro foi estar próximo de pessoas do bem. E se não fosse o livro, eu não teria talvez conhecido você, Legal, o Douglas. verdade. Sou muito grato por estar aqui, vocês são muito do bem. Convidou, eu tô aqui, você não tenha dúvida. E não porque o café é bom lá embaixo, pela presença de vocês. Paty, foi um prazerzão te conhecer, com aprendi certeza. muito. E sempre nessas conversas a gente aprende bastante. Com certeza. E no mais, pessoal, quero mandar um beijo para minhas meninas de casa, Excelente. para minha esposa e para minha filha. Um abraço pro Rodrigão, um beijo, meu irmão. Ele veio aqui no outro episódio, assistam também, pessoal. O Rodrigo também agregou muito. E uma frase, eu quero deixar uma frase aqui. Não é nenhuma frase, é um pensamento. Pessoal, comecem transformação digital. Comecem pequeno. Isso, não Mas, por cara, etapas. pelo amor de Deus, comecem. Comece. Comecem, porque se você não começou ainda, você tá ficando pra trás, cara. E aí eu vou fazer um paralelo, que tu é lutador de jiu-jitsu, Olha, hein? tô Boa. te revelando aí. Tem um amigo meu, eu trabalhei com ele num projeto que ele é judoca, faz judô, já foi Incrível. campeão olímpico. E ele tava num podcast e ele perguntou qual é a faixa mais importante do judoca, no judô. E as pessoas tendem a falar que é preta, né? Ele falou, não, é a branca. É a branca. Porque Muito começou, Sabe quem é o faixa preta? né? É o faixa branca que nunca desistiu. Exato! é E isso aí aí. eu Essa queria fase pegar é o do seu gancho. Carlos Gracie. Ótima, ótima. Eu, Bom. eu faço analogia sempre a esporte. E a faixa branca. E inclusive eu me Que é o Léo coloco aqui. Cubo o nome dele, já Olha aí, vou Léo. falar. Ele tem uma Conheço consultoria. ele.
Ele trabalhou na Accenture, fez o projeto comigo na PepsiCo. Eu sou fã de esportista. Então, também, todos nós aqui temos que nos colocar em posição de faixa branca. Com certeza. A aula que eu tive aqui, o aprendizado que eu tive com vocês hoje aqui Todos nós. Falou tudo. Nós 3 saímos daqui maiores do que chegamos, sem dúvida nenhuma. É isso com aí. certeza. Gente, muito bom. Obrigado você que estava em casa aqui nos acompanhando. A gente está terminando aqui a 6ª edição do nosso Cial Insights. Não, vamos voltar, já prometeu. Exato. E bom, certamente você acompanhou as primeiras edições e a gente tem também um questionário que avalia a maturidade digital da sua empresa, tá? A maturidade em compras da sua empresa. Certamente o link vai estar aí para você acessar se você tiver curiosidade. E é isso. Terminamos por aqui. Obrigado.